na verdade, nasci já nessa casa, em 1927. Meu pai já tinha nascido aqui em 1887, ou seja, né, a família está presente na casa já desde essa época. Foi o ano, aliás, em que meu avô comprou essa propriedade. Muita gente pensa que essa propriedade sempre foi nossa, sempre foi da família, o que não é certo. Antes do meu avô, naturalmente, tinha, por umas dessas coisas da vida, uma irmã dele, casada com o senhor João Senher, havia comprado a casa e estavam morando aqui, mas o marido faleceu, deixou a irmã do meu avô com 5 filhos pequenos, aos 9 anos de casado, quer dizer, todos eram pequenos, e naquele tempo o tifo era uma doença que realmente matava. Anton Friedrich, e a minha avó era Elizabeth. Então eles vieram para cá em consequência exatamente dessa morte desse cunhado, né? Que essa irmã do meu avô, com 5 filhos, ela não podia cuidar disso aqui tudo, né? Era um patrimônio grande. Então ela trocou com meu avô, e meu avô veio para cá, lá da colônia, e recém-casado também, já que meu pai nasceu aqui, e foi então uma troca que fizeram de propriedades, né? E ainda eu sei que a escritura que eu tenho dessa propriedade feita pelo meu avô era de 5 contos de réis na época. Eu não sei quanto vale isso hoje. A gente se criou aqui, né? Eu tenho um outro irmão, né, vivo, e tem um que faleceu aos 24 anos, que era o caçula. Nós íamos já a cavalo para o São Jacó, que era o colégio que havia. O que a gente achava, meu pai preferia, né, que fosse um colégio particular, sei lá, era uma forma e ele tinha estudado nesse mesmo colégio, ou não era no mesmo, mas, digamos, era dos irmãos maristas, e ele tinha essa vinculação com a igreja, e que tudo isso era uma coisa que contava, né, naquela época. Colegas meus, olha, já foi quase tudo, né? Eu me lembro Osmar Petri, né? Heitor Ritzel, né? Que foram colegas de ginásio, Egon Jacobsen, Werner Schally, que se formaram depois na universidade também, né? No tempo de ginásio, era Willibaldo Krauspen, esse é um dos poucos vivos, Otelo Camargo. Aqui a gente estava bastante isolado. Isso aí na frente de casa aqui, essa estrada que hoje se chama estrada ainda, exatamente porque a origem foi uma estrada de carreta, né, de burro, né, e de boi, né, que os colonos vinham do travessão dos 2 irmãos, né, e passavam aqui na frente, né, com os seus produtos para vender no mercado de Novo Hamburgo ou no mercado em São Leopoldo, né, que era no Rio, né, o Passo do Rio, né, que chamavam, onde se vendia, era uma espécie de mercado que adquiria produtos, né, dos colonos, que levavam, e que meu avô se lembra exatamente uma parte que por tradição oral a gente fica sabendo. Meu pai contava que ele passava com o pai dele, com meu bisavô, na frente aqui com a carreta de bois, né, ou de burro provavelmente, né, para levar produto para São Leopoldo, e a casa estava terminada. Isso foi lá por 1845, né, que era quando se formou, quando se estruturou, se fundou essa casa, né. Novo Hamburgo realmente se desenvolveu muito rapidamente. Eu acho que teve bons administradores na prefeitura, não era nem eleição, eram intendentes, ou como é que chamava, né? E então isso ajudou muito o empresariado, né? Que realmente foi um empresariado, no meu entender, muito progressista, como aliás foi o
construtor dessa casa, eu acho ele assim, né, um homem muito iluminado para fazer um casarão como esse. Mas aí Novo Hamburgo ia crescendo. Eu me lembro que quando eu vinha de Porto Alegre, a gente caminhava na rua Pedro Adams ali, na principal, era uma linha de poste no meio, né, da rua, e dos dois lados a gente andava, né, namorando de noite, de tardezinha, de noite, e caminhava por um lado e pelo outro encontrava as gurias duas vezes, né? Era uma forma de se encontrar duas vezes com o mesmo público. Então, depois isso tudo mudou, aí veio o calçamento. Naquela época era pedra, pedregulho, então isso tudo a gente acompanhou. Depois foi o macadame, né, que chamava, que era um senhor chamava McAdam, eu acho que daí veio o macadame. A pavimentação da rua até aqui na esquina, a gente pagou a pedra irregular depois da prefeitura, porque meu irmão tinha casa ali, e ele queria já a rua calçada. Então a prefeitura condicionou, parece que foi um acordo assim, de a gente colocar a pedra irregular, eles colocaram mais tarde o asfalto. E com isso fizeram cordão, fizeram o telefone, né, já tinha aqui também, meu pai conseguiu o telefone já por conta, né, dos primeiros telefones que se instalaram aqui, né? Assim como a eletricidade. Passou a ver que naquele tempo não tinha eletricidade em Novo Hamburgo, era muito restrita a certos setores. E aí fizeram, eu acho que foi o Inácio Plan, que trouxe a energia por alta tensão e passava por cima das terras dos meus pais, né? Então, para permitir isso, já que precisava permitir e abrir picada por dentro do mato, aí meu pai exigiu, bom, vocês podem passar, mas nós vamos fazer uma permuta aí, me coloquem a luz elétrica na minha casa. A ida a Porto Alegre era do centro de Novo Hamburgo até o mercado, né? Público, era linha de ônibus, era ônibus, não tinha outro. Bom, tinha o trem, mas era pouco usado, né, para mim ou para os estudantes que iam. A gente vinha praticamente todos os fins de semana, a gente vinha para Novo Hamburgo, porque os familiares aqui e em Porto Alegre a gente não tinha realmente conhecimento, né? E eu acho até que meu pai tinha muita coragem de nos deixar, né, sozinho lá e confiar que tudo fosse uma boa, né? Então era o ônibus que saía segundas-feiras às 6h10 ali onde estão as bancas hoje, né? Ali era a rodoviária e não bem ali exatamente, mas tinha um outro estabelecimento do Leonard, que era um bar, um restaurantezinho, e a gente saía dali e voltava com os ônibus também, que eram do Stabel, né? Depois veio o gasogênio, né? Tudo isso eu me lembro, né? Ainda a gente levava quase 2 horas para vir de ônibus tocado a gasogênio, né? Por dentro de São Leopoldo, passando por aquele eucaliptal, que era da aviação férrea ali, pelos quartéis, vinha por ali, não tinha a BR-116, não funcionava ainda, né? A volta, depois a gente começou a ver que era possível pegar o carro motor, que era um tipo ônibus que andava em cima do trilho, né? Que era muito mais rápido, né? Levava menos de hora, né? 55 minutos, passava por Sapucaia ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? E até Taquara, ou não sei se mais longe, né? E era uma forma porque os outros eram em cima de estrada não calçada e muito a poeira, e
tudo isso. Eu até me inscrevi uma vez num partido político, mas nunca atuei. Eu fui porque, sei lá, porque eu acho que até meu pai, que era mais ligado um pouco nisso, era do Partido Libertador, parece, né? Então, lenço vermelho e tal. Eu acho que eu fui com ele e a gente se inscreveu uma noite lá num partido, mas eu nunca militei politicamente. Claro, todo mundo é político, todo mundo tem ideias políticas e a política move, né, grande parte do mundo. Isso aí não é nada contra a política, mas na verdade eu nunca tive muita oportunidade nem muito gosto para isso. E meu irmão sim, realmente eu me lembro, aí onde eu mais, não atuei, mas eu ajudei a que ele se elegesse pela primeira vez vereador, né? E nós fazíamos a propaganda, não era com folheto, não era com panfleto, não era nada disso, era uma chapa de zinco recortada com o nome dele, né? E colocava no chão e passava cal, aí saía o nome para vereador Nívio Friedrich. No chão, né? Nas cabeças, nas bocas de rua, assim, era onde os carros paravam ali, então havia essa coisa com tinta. É uma invenção que a gente teve na hora, uma lembrança, de sair barato, e a gente fazia de noite isso. A preservação da memória, da história, é fundamental, porque ela não é que a gente queira olhar para o retrovisor, mas que é uma forma de, inclusive, enxergar para frente ou vislumbrar alguma coisa, né, e pautar um pouco a conduta, né, para o futuro. Não é que vai construir o futuro no futuro, mas ou no presente se constrói o que vai ser lá. Mas isso um pouco com a retrospectiva, que não deve predominar, mas ela tem que servir não de modelo, mas de subsídio, para poder caminhar para frente, né?